Fala galera, professor Felipe Rossi na área. Vamos começar um novo projeto. Que tal 30 dias, uma maratona de processo civil? Dicas práticas, dicas para concurso, dicas para graduação. Vamos abordar temas de grande relevância, vamos falar de assuntos que são cobrados, assuntos que são utilizados como teses jurídicas. O que você acha dessa proposta? Tá a fim de seguir isso? Vem comigo, vamos nessa. Iniciando hoje, vamos falar de princípios. Professor, mas princípio é um tema tão batido. Gurizada, presta atenção. Princípio é o bizu para você responder diversas questões. Não só isso. Princípio também é muito utilizado como teses jurídicas. Mas o que a gente vai delinear como princípio? Vamos lá, vamos falar dos principais e rapidinho. Celeridade, acesso à justiça, eventualidade, substanciação, devido processo legal, ampla defesa, contraditório. Caramba, professor, isso tudo, bizu. Primeira dica, leia o Código de Processo Civil do artigo 1º ao artigo 10º. Ali nós vamos ter os princípios norteadores do processo civil. Isso daí é obrigatório. Só que dali a gente vai ter alguns princípios que vão ser um pouquinho mais complexos que a gente precisa analisar. Dentre eles, o da vedação da decisão surpresa. O juiz não irá decidir sem oportunizar a parte contrária a oportunidade de se manifestar. O que é isso, professor? Bem, a gente pode entender como uma hipótese do contraditório, de permitir um próprio exercício do contraditório, mas não só isso. Vamos pensar sobre uma extinção sem resolução do mérito, na qual um autor apresenta uma inicial onde há um vício formal. O juiz, ao invés dele simplesmente extinguir aquela ação, o que ele vai lá e faz? Ele intima a parte autora para eventualmente justificar, explicar. Então, a vedação da decisão surpresa, ela dá a possibilidade das partes se manifestarem antes do juiz decidir de pronto o processo. Então, esse princípio fundamental. Eventualidade. O princípio da eventualidade diz que o princípio sobre o próprio processo denota um momento de produção de provas. Então, você tem que ter um momento onde você vai apresentar produção de provas, teses jurídicas. Claro, então tem que seguir umas regrinhas. Então, devido ao processo legal, bizu, regras do jogo. Limita a atuação do juiz e limita o próprio procedimento para demonstrar como ele deve seguir. Então, se a gente fala da eventualidade, diz que toda matéria de defesa deverá ser apresentada no momento da contestação. Esse princípio, em geral, é muito cobrado em prova de concurso e ele vai trazer para a gente essa ideia de preclusão. Perdeu a oportunidade quando da não apresentação daquela prova, naquele momento, daquela tese, naquele momento. Professor, isso é absoluto? Não. Se for algo, uma prova, algo que não poderia ter sido produzido àquele momento, então você pode demonstrar posteriormente, desde que justifique o porquê da não apresentação. Celeridade. Aí vamos lá para Rui Barbosa. A justiça morosa nada mais é do que a injustiça institucionalizada. Claro, isso aí parafraseando, né? Com certeza com um verbete muito mais bonito, mas a ideia era essa. Celeridade. Então, é o tempo que o processo leva. Quer dizer que há ali um pressuposto de quanto tempo vai durar um processo e ele tem que ser razoável. Então, o princípio da celeridade ele vai estar atrelado à própria razoabilidade. Ampla defesa, contraditório. Duas coisas distintas. Ampla defesa, todos os meios de defesa inerente ao processo. Contraditório, toda vez que houver uma possibilidade de imputação contra uma das partes, nasce o direito ao contraditório. E aí a gente tem aquela ideia dos embargos de declaração com efeitos infringentes. Esse é o melhor exemplo como todo. O embargo de declaração é uma modalidade de recurso, previsto nos recursos, né? E ali nós vamos ter 4 hipóteses de cabimento. Omissão, contraditório, erro material, olha lá, erro material ou obscuridade. Erro material, que é quando o juiz está decidindo ali de alguma forma bananas e julga laranjas. Então, erro material, tem um erro sobre o objeto. Inclusive, essas podendo ser revista de ofício. Bizu. Veja que, se for mudar o teor do julgado, esse efeito que se dá é chamado de efeito infringente. E aí, então, nasce a possibilidade da parte contrária se manifestar acerca desses embargos, que inicialmente não tem o objetivo de mudar o julgado, mas sim de resolver alguma questão que ficou pendente. Beleza? Então, esses princípios são aqueles que eu reputo inicialmente básico do básico do básico para a gente começar. Então, a primeira dica é, lembre-se dos princípios, do artigo 1º ao artigo 10º, mais esses bizuzinhos. Bônus, substanciação. Que diabo de princípio é esse, professor? Muito cobrado também em provas. Vamos lá. O julgador deverá ficar preso, ele fica ali condicionado à análise
da causa de pedir, o fato ensejador e os pedidos. Então, ele não pode inventar fatos nem dar aquilo que não foi pedido, beleza? Esse é o bizuzinho de ouro para a gente terminar e para a gente começar o nosso primeiro dia da nossa maratona dos 30 dias. Acompanhem aí no canal e estamos juntos. Até o próximo.